Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como o vídeo estava aí na descrição, essa vai ser uma leitura onde eu vou fazer a leitura e vou explicar o como eu estou fazendo a leitura. Então, para isso eu vou usar um estudo de caso, é um caso real. Aí eu vou dar o contexto para vocês também conseguir trabalhar. Então, é uma forma de eu ensinar vocês com casos reais, estudo de casos. E aí, se você gostou do vídeo e quer participar, quer ser a cobaia do próximo estudo de caso, você pode deixar nos comentários. E aí, se a sua pergunta, a sua situação for interessante para um estudo de caso, eu trago ela para o próximo vídeo. Aí eu escolho a mais interessante, beleza? Bom, vamos contextualizar. Essa pessoa, uma mulher, ela sabe quem ela é, né? Porque eu resolvi fazer o estudo de caso. Obviamente, eu não vou revelar a identidade, porque não, né? Eu vou fazer só o estudo de caso e ainda serve de leitura para ela depois, que ela queria que eu fizesse. Essa pessoa, ela é uma pessoa solteira que estava se envolvendo com um homem também solteiro. Mas a relação tá um pouco complicada. O homem some, o homem aparece, aquela coisa de homem que não quer assumir, mas quer assumir. A gente sabe que eles têm uma conexão espiritual por conta de outras leituras, de outros insights, outras revelações. A situação é que essa mulher, ela tem um filho já, esse homem não tem filhos. Ele é mais velho do que ela. E a energia que hoje eu vou querer saber aqui é como que a situação vai se proceder nos próximos 3 meses. Então, já começa. Eu contextualizo, então quando você vai fazer a leitura, contextualize, saiba o período que você está perguntando, porque você pode estar perguntando para hoje, você pode estar perguntando do passado, você pode estar perguntando do futuro, e esse futuro pode ter prazos. Então, determine o prazo. E é importante também que você faça uma conexão com essa pessoa. Então, ter pelo menos o nome, né, data de nascimento. Quando eu não tenho, eu peço uma foto, porque é sempre interessante que você se conecte bastante com a energia. Pense na pessoa. Você pode repetir a pergunta em voz alta, você pode repetir murmurando, ou até mesmo só no seu pensamento, mas você tem que se conectar. Não adianta aqui fazer uma pergunta pensando na comida que você vai cozinhar mais tarde, tá? Porque vai atrapalhar as energias. Importante que você não esteja bravo, com raiva, nervoso, ansioso, porque essas energias também afetam, ou feliz demais, energias também muito extremas, mesmo que boas, podem atrapalhar na sua leitura. Faça sua oração, eu sempre peço para os meus guias e mentores estarem comigo e eles responderem através desse canal, que é o oráculo que eu escolhi aqui, um tarô. Vou usar o tarô da Anaká, que é o que a maioria das vezes eu falo do tarô. Eu também pretendo fazer esse vídeo com outros oráculos, mas vou dar foco no tarô porque eu comecei a ensinar. E é importante que você tenha isso em mente, quem está respondendo para você, né? Então, invoque seus mentores para que nem você use esse canal de forma clara e sempre peça para o bem maior, né? Sem fazer perguntas torpes, perguntas tolas ou perguntas desnecessárias, né? E aqui a ideia é ajudar a consulente para entender o que vai acontecer e saber que isso não é lavrado em pedra, é um futuro mais provável. Então a gente quer ver como vai manifestar essa energia, tá? Dado esses conselhos, eu vou pedir ao universo que esteja comigo e me ajude a responder a pergunta dessa pessoa. E aí você na sua casa vai falar o nome em voz alta, ou murmurar, ou pensar. Eu vou aqui falar. E a pergunta que eu faço é durante eu estou embaralhando, eu vou fazendo a pergunta. Eu não coloco as cartas enquanto eu não termino de fazer a pergunta. Então, eu pedi pro Criador me mostrar, os meus mentores, como vai ficar a situação nos próximos 3 meses entre esse homem e essa mulher. Eu falei o nome dos dois. Eu embaralho, deixo a minha intuição dizer como que eu vou embaralhar. Não existe jeito certo ou errado, é importante que você embaralhe bem. Se cair cartas e você sentir que deve continuar com elas, continue, se não, você pode embaralhar de novo, não tem certo e errado nessas horas. Eu vou fazer um jogo simples, então eu vou fazer um jogo com 3 cartas. E se precisar, eu tiro mais cartas. Deixa eu só afastar um pouquinho a luz ali,
para não ficar com tanto brilho aqui. Para vocês conseguirem, porque essa carta da Ana Cara é meio brilhosinha. Então dá. Vamos lá. Primeira coisa que eu olho as cartas no geral. Eu vou observar se tem arcanos maiores, se tem carta de corte e se tem arcanos menores. Então, a gente abre com um arcano menor, uma carta de corte, que é um rei de ouros, e a carta da morte, tá? Que é um arcano maior. Nessa energia, a gente já vê um tom escuro prevalecendo na leitura, né? Então, a única carta mais clara aqui é esse rei de ouros aqui, que provavelmente está falando da representatividade desse homem, porque lembre-se do contexto, é um homem e uma mulher, e aqui eu quero ver como fica a situação entre eles. E esse homem, ele tá no centro da minha leitura, então tudo gira em torno deste homem, das ações deste homem. E aí a gente vai analisar carta por carta os elementos. Primeiro, naipe, 9 de espadas, então você já consegue ver, é uma carta feliz? Obviamente que não. Um 9 de espadas, uma pessoa chorando, com espadas enfincadas na cama, a lua lá fora, então dá essa sensação de tristeza, de depressão, de perder o sono, de ansiedade, de muito se sentir preso numa situação. E observe, as lâminas, as espadas, não estão tocando ela, estão em torno dela. Então, isso daqui é tudo que ela acredita que está perturbando ela, o sono dela, a paz dela com esse homem. E a gente vê que nessa figura aqui, nesse deck, é uma figura feminina. Então, fala muito dessa mulher sofrendo por conta que esse homem não é o que ela esperaria ou não tá trazendo para ela o feedback, o retorno do investimento dela. Mas que boa parte dessa ansiedade vem muito das caraminholas da cabeça dela. A luinha aqui mostra dessas inconstâncias que estão sobre a cabeça dela. Então, sobre o emocional, sobre a mente dela, que faz com que ela pense, chore, perca noites. Então, a gente já sabe que a energia já abre com ela, assim, desequilibrada, né? Então, se ela é sua consulente, o que você fala? Você precisa realmente cuidar do seu emocional, você precisa se equilibrar, porque você pode adoecer emocionalmente, porque você tá nessa energia muito de vibrar que as coisas fossem melhores, mas você consegue só olhar os lados ruins, porque você tá vendo, é óbvio, né? Então é um fato, eu tenho o contexto, eu sei que realmente tá acontecendo. Mas além do que tá acontecendo, tem um plus. O que que é? O emocional dela, que não tá nada bem. Então, a gente sabe que nos próximos 3 meses abre ainda com algumas frustrações e ansiedades dela, com ela, tá? Com relação ao que ela esperaria. Mas aqui o conselho seria, vamos tentar trabalhar essas emoções, canalizar elas de outras formas, porque ficar com esses pensamentos, as sensações negativas, vai fazer com que você atraia situações assim, né? Por enquanto, eu vou analisar uma por uma. Depois a gente vai para quê? Para o rei de ouros. O que que é o rei de ouros, né? Nisso eu falo para vocês, estude um pouco das cartas, mas sempre absorva a sua opinião também. É importante que o que que aquele deck que você está trabalhando, aquela carta que você escolheu, te representa. O rei de ouros, ele fala do elemento terra, né, que está representando abundância, finanças, e por contextualizar, esse homem, ele é muito bem de finanças, né, ele é uma pessoa abastada, então a gente consegue ver nas roupas, é uma pessoa assim, que é firme e mostra também a aparência de um homem mais velho. Entre os reis do tarô, essa corte, essa carta de corte é a mais velha, né, então é um homem velho, um homem com posses, um homem muito bem estabilizado. Muito provavelmente o quê? Um homem velho é o quê? Ele já tem manias, ele já tem um padrão, ele já tem um comportamento estabelecido. Porque é assim que ele aprendeu e para ele funcionou até agora. Porque se você vê, esse homem, ele tem propriedades, posses, ele tem uma estrutura. Talvez ele não seja um homem tão feliz. A gente, nesse deck, apesar de eu vir um homem com posses, eu não vejo um homem sorrindo, né? Como vocês conseguem ver. É um homem, talvez, abatido pela vida, apesar essa coroa talvez possa estar pesando nessas essas responsabilidades, essas posses que ele tem, mas ele também é sozinho, né? Não saiu uma carta que representa uma pessoa com muitas pessoas. Então, e quando a gente vê isso, a gente vê que talvez a postura dele não mude, né? Um rei de ouros nos próximos 3 meses, muito provavelmente vai continuar agindo como sempre agiu, né? E quando a gente vê a carta da morte aqui,
A carta da morte, ela tem dois paradigmas de transformação, né? Como o arcano maior fala de importância, fala de destino, assim como ela fala de finalizações, né? A foice, ela corta, o anjo da morte, ele leva para o outro plano, mas você vê que a carta ela é escura, mas lá no horizonte ela é o quê? Clara. Então, as coisas depois desses 3 meses, muito provavelmente, vão passar por quê? Por uma transformação muito profunda, que vai trazer algo muito melhor para a consulente, tá? Só que dessa leitura, quando a gente olha aqui, a gente perguntou para os próximos 3 meses. Isso não significa que eu sei além dos 3 meses, mas muito provavelmente vai ter uma finalização, uma modificação dessa relação nos próximos 3 meses que vão ser, assim, nítidas, tá? Apesar dessa leitura ser com relação à relação da consulente com esse homem, a leitura pode ter representado ela no 9 de espadas, mas a carta da corte central é a dele. Então, o que a gente pode dizer? Que, muito provavelmente, tudo vai girar em torno das ações dele. Ele tá no centro, né? Então, eu vejo ele no centro. Eu também vejo que essa carta de 9 de espadas influencia ele. Ele pode sentir isso, mas ele camufla, né? Por que ele camufla? Tá nas costas dele, né? Se você vir, ele tá de lado, mas é como se ele tivesse virado para lá, segurando a moeda aqui. E nas costas, ele pode estar sofrendo, mas ele não expõe. Como que ele expõe? Talvez ele mostre um lado da morte. O que é o lado da morte? Da frieza, da insensibilidade, porque a morte ela vem para todos, jovens, novos, crianças, adultos. Então ele pode mostrar esse lado de frieza. Talvez ele possa mostrar para ela esse lado que tanto faz para ele. Talvez ele possa mostrar para ela que ele prefira terminar nesse período. Mas essa carta de transformação aqui pode falar que essa situação vai mudar completamente daqui para frente. Daí, quando eu chego nessa leitura dos 3 meses, eu posso parar aqui, falar para ela, ó, daqui 3 meses as coisas vão mudar. Trabalha seu emocional, trabalha sua autoestima, porque esse homem não vai mudar de comportamento nos próximos 3 meses. Aí, o que eu posso fazer? Continuar a leitura ou parar aqui, tá? Não tem importância. Só que eu tô sentindo de tirar pelo menos mais uma carta. Eu quero ver o que vem para esse relacionamento depois da carta da morte. Então, eu posso voltar lá pro baralho. Posso dar mais uma embaralhada, eu senti de fazer isso, e eu quero mais uma carta. E aí, aqui sai, só para finalizar, para não ficar muito longo o vídeo, sai aqui um 3 de paus. Quando o 3 de paus sai, é uma carta que tá dando as costas para tudo isso. É uma carta que é alegre, porque ela é clara, ela é amarela, ela é feliz. É uma pessoa sozinha, não é um casal. Mas o representativo do 3 de paus, ele tá muito representando planos lá para frente, planos futuros, olhar para situações melhores, ter uma perspectiva mais positiva. Então, o que eu falo para minha consulente? Eu falo que vai ter uma transformação muito profunda, a ponto de poder ser que ela parta sem esse homem, mas com uma perspectiva muito melhor para ela. Pode ser que ela parta que esse rompimento seja simplesmente desse comportamento fixo, desse rei de ouros, e que coisas melhores possam vir. Mas aqui a gente também vê que a consulente se liberta desse padrão, de sofrimento, esse homem que não faz nada, porque a carta da morte ela traz esse marco, ela traz essa mudança completa. E aqui a gente vê uma pessoa com 3 paus, né, que é a 3 de paus. Esse é o elemento do fogo, então mostra ação, movimentação. Para quem conhece um pouquinho do tarô, sabe que o 3 de paus vem depois do 2 de paus, que é o planejamento. Então, aqui vem com alguma atitude. Então, a gente vê uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, que muito provavelmente vem da nossa consulente. Mas, como a gente estava falando que essa leitura gira em torno dele, por que eu tô falando que era mudança dela? Porque eu senti isso. Mas como gira dele, também ele muda de comportamento de alguma forma, porque a leitura saiu em volta dele, a energia é dele, tá? Então, o que eu posso falar para a consulente nesse momento? Você não tem que trazer a solução para o problema da consulente, você está analisando um problema. Você vai falar o que saiu para você. Obviamente que você vai canalizar o que você está sentindo também. Fala para ela que essa situação precisa ser trabalhada, ela tem que trabalhar energeticamente.
psicólogo, talvez, emocional, para quem trabalha com espiritualidade, orações, cuidar do seu equilíbrio emocional, porque esse homem muito provavelmente não muda de comportamento da forma com que ela deseja, porque ele já é velho, ele já tem um comportamento pré-estabelecido, muito provavelmente, se ele não é um signo de terra, ele tem muita influência de um signo de terra no mapa dele. Então, ele é uma pessoa muito teimosa, muito, assim, difícil de mudanças, é muito lento para mudanças e muito bem estabelecido. Então, ele tá confortável. Apesar dele esconder aqui um sofrimento, né? Aqui o sofrimento. Ele mostra esse lado frio dele porque ele tem medo de mudanças. Mas a gente sabe que mudanças vão acontecer. Pode ser ela rompendo de vez e continuando em frente, como pode ser ela buscando outras ações, né? Outros caminhos dentro dessa relação e essa relação mudando, porque ele também muda, tá? Eu vou deixar a leitura assim curta para vocês verem que dá para fazer leituras curtas, objetivas. E daqui eu tiro que muito pouco coisa vai mudar nos próximos 3 meses, mas vai ter um marco importante de, pelo menos eu digo que minha consulente não sofre mais nos próximos depois dos 3 meses. Eu vejo que ela se acha um jeito de olhar para coisas melhores ou para ver uma perspectiva melhor da situação atual. Então, ela vai se libertar dessa dor, pelo menos. Isso eu garanto, por conta da carta da morte aqui. Agora, lembre-se, isso não é lavrado em pedra. Isso é uma tendência com base nas atuais escolhas de cada um dos consulentes aqui, né? No caso, ela e ele. Mas essa é a tendência mais forte pro momento. Considerando que ele não muda de atitude, a única pessoa que pode mudar de energia é ela, né? Ela pode sair dessa energia e modificar a perspectiva, mas não com base nele. Porque ele a gente já viu que tá ali cravado na rocha e dali ele não quer sair, tá? Então, essa foi a leitura. Se vocês gostaram e querem ser a cobaia ou estudo de caso pro próximo vídeo, deixa aí nos comentários a pergunta ou um contexto básico. E se você não quiser que eu revele a sua identidade no próximo vídeo, é só escrever, não revele minha identidade. Pode fazer o vídeo, mas não revela a identidade, porque geralmente os comentários ficam aí, ninguém olha, mas o vídeo ele geralmente é mais exposto. Aí é com vocês, tá bom? Um beijo pra vocês, desejo uma ótima semana e até a próxima.